Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu entrei aqui com uma luz meio sinistra para a gente ver a importância da iluminação na fotografia. Para dar um pouco mais de susto eu tenho que fazer uma voz parecida também, né? Hoje eu entrei aqui só com essa nossa lanterninha aqui, azulzinha aqui, só para dar um susto em vocês e só para vocês verem como é importante a iluminação na fotografia. Como a gente ilumina a fotografia, como a gente age com essa luz aqui, como a gente projeta ela, ela vai dar um clima na fotografia e a cada vez que a gente muda a posição dela, simplesmente aqui assim, eu só estou mexendo com a mão aqui assim, para cima e para baixo e já acaba mudando a iluminação, né? E nisso acaba mudando a imagem mesmo, né? A sensação que o espectador tem quando vê a imagem, né? Quando vê a fotografia. Essa luz fraquinha, azulada e sozinha, que assim ela fica meio difícil de ter uma sensação além de frio e medo, talvez, né? Porque ele fica meio sinistro, porque dá muita sombra também, porque é uma luz fria, projetada e dura, né? Além de ser azul. Cria bastante sombra, né? Então essas sombras todas que deixam um pouco sinistra a imagem, né? Mas a gente pode fazer muita coisa com a luz, né? A luz é a principal variável da fotografia, né? Sem a luz não existe fotografia. E nem existiria vida também, né? No cinema, além de todos os fatores da composição, da iluminação, ainda existe a sonoridade, né? Que é os efeitos sonoros dentro de um filme, que ajuda a dar o drama, né? A dar um suspense na cena. E num filme também, todo mundo vai numa sala ou fica na frente da TV para assistir o filme e ele já entra por vontade própria dentro de uma sala para ser envolvido por aquele filme todo, né? Que vai ter o filme, som, luz, tudo, né? E todos esses fatores ajudam a criar o clima em volta do filme, né? Para a gente entrar dentro desse clima. Na fotografia não, né? Na fotografia a gente não tem esse efeito sonoro e o único efeito que a gente tem é o da luz, né? Além da nossa composição, mas além da composição, né, que é uma parte primordial da fotografia também, é a iluminação e como a gente ilumina uma cena. Com a luz solar, por exemplo, a gente não pode mover a luz, né, a gente não pode colocar ela na posição que a gente quer, nem diminuir a intensidade, fazer qualquer outra coisa, a não ser que a gente tenha equipamentos gigantes assim para cobrir o sol, para fazer desviar um pouquinho a luz e coisas assim. Mas é muito mais difícil trabalhar com a luz do sol, né? Porque para trabalhar direito com a luz do sol, a gente precisa conhecer o movimento do planeta Terra, das estações do ano, né? E todos esses fatores fazem com que a gente conheça uma melhor posição do sol numa época do ano para a gente tirar alguma foto de algum cenário, por exemplo, algum tipo uma montanha, uma floresta, alguma coisa assim, né? E nós não temos como interferir na iluminação desse tipo de fotografia, né? A não ser escolher a hora certa ou ter a ajuda também de Deus, né? Para a fotografia com a luz artificial, tanto flash quanto as luzes contínuas, caras ou baratas, qualquer uma delas, elas conseguem recriar algum tipo de cena, né? Por exemplo, uma cena de luz de janela entrando num quarto, tudo isso é fácil de criar dentro de um estúdio ou dentro de um espaço grande, né? Basta ter o espaço para se fazer isso, mas eu posso criar uma luz solar assim entrando através de uma janela e que fica muito parecido com a luz solar mesmo, né? E isso tudo ser feito dentro de um estúdio ou mesmo à noite numa casa assim que seja apropriada para isso, né? Mesmo numa cena assim noturna, né? Normalmente é luz artificial ou fogueiras, né? Ou qualquer outro tipo de luz, mas é sempre ou artificial ou natural de fogo, né? Com as luzes artificiais, tanto as caras quanto as baratas, a gente consegue criar essas sensações, esses climas, como se fosse uma luz de fogueira, por exemplo. Então, esse tipo de luz sinistra que eu coloquei no começo, né? Essa luz que quando a gente vê uma fotografia desse tipo, a gente já sente que tem algum terror em volta, né? Assim, que vai ser alguma coisa que leve ao susto, né? A gente nunca vai imaginar que aquilo vai levar a um romance, né? Por exemplo. Pode até levar no final, mas a primeira vista que a gente tem quando vê uma cena iluminada dessa forma é que alguma coisa com terror vem junto. Então, essa sensação, essa primeira sensação que se cria com essa iluminação é a sensação que vale, né? Porque é a primeira coisa que aconteceu com a pessoa quando ela viu esse tipo de fotografia. Então,
Diferente de um cinema, né, a fotografia ela só tem um quadro para prender esse espectador e para fazer com que ele entenda esse enredo que você criou nessa imagem e ele consiga entender a história que existe ali, ou então ele consiga ver o que significa aquela cena, por exemplo, né? Para isso precisa de um fotógrafo que tenha essa capacidade de compor a imagem que tenha a ver com a cena, né? Que cria aquele suspense com essa feição de uma pessoa, por exemplo, que esteja na cena. E junto dessa cena, se tiver uma iluminação propícia, essa sensação dessa mensagem que vai ter essa fotografia vai ser muito mais fácil de ser captada pelo interlocutor, né? Para quem está vendo essa fotografia. Então a iluminação, principalmente para quem quer fazer um estúdio ou para quem quer usar luzes artificiais para fotografar pessoas principalmente, a forma como se vai iluminar a pessoa, ela vai criar uma sensação para quem está vendo essa fotografia, né? Além da gente ter que criar essa cena toda, né? Criar essa sensação, a gente só tem um quadro para se fazer isso, um quadro estático, que a gente inventa uma cena ali, por exemplo, né? Uma foto feita por estúdio, em estúdio e produzida, e a gente inventa uma iluminação para que esse ato que a gente fotografou tenha tudo a ver com essa iluminação junto, para que a sensação da pessoa que vai estar vendo essa imagem fique bem claro para ela, né? Que fique bem explicado assim, o que é essa cena, né? O que é essa fotografia que você criou, qual foi a mensagem que você mandou para ela, né? Criar a iluminação de uma cena, né? Criar uma luz diferente para que se dê essa sensação numa fotografia não é uma coisa muito fácil de se fazer, não, né? Assim, é uma coisa extremamente difícil, porque a gente lida com sensações nas pessoas, né? Em quem vai ver essa fotografia e o que a gente quer que elas sintam na imagem, né? Então, essa luz de preenchimento, como está aqui agora, então ela serve para muita coisa. Ela serve para fotos românticas, né? Para foto de várias formas. Mas qualquer outro tipo de sensação que eu queira dar com esse tipo de luz aqui, dificilmente vai ter uma sensação de medo à primeira vista. Mas se usar esse tipo de luz, assim, que eu ponha a luz de lado, crie um pouquinho de sombra, já o medo começa a existir. Se eu começo a colocar luz, reflexos e outras coisas assim, já começo a mudar, né? Eu posso colocar intelectualidade, né? Eu posso colocar reflexos em óculos, eu posso colocar uma luz mais forte para dar contorno de cabelo, eu posso fazer com que a luz ajude a criar uma timidez, né? Que ajude a criar uma coragem, que ajude a criar essas sensações que não são físicas, né? São físicas, mas a gente só sente isso principalmente no psicológico, né? Porque a gente vê uma imagem e dentro do nosso psicológico, aquela cena que a gente viu, ele cria um tipo de sensação. A coisa mais importante a se conhecer na fotografia é a luz, como ela funciona. Assim como George Eastman falou, isso ele falou em 1900 e pouquinho, e eu não lembro exatamente como é a frase dele, mas ele fala para se conhecer a luz, para você fazer de tudo para você entender essa luz, né? Fazer o maior esforço possível que você possa para que conheça essa luz, que você estude a luz e entenda a luz. A partir do momento que você entender a luz, você vai conhecer a chave para a fotografia. Aí as fotografias vão ficar muito mais fáceis. Eu vou colocar a frase correta aqui, como ele mesmo falou, né? Para que vocês também tenham essa certeza de que a luz é a coisa mais importante que tem na fotografia e é uma das coisas mais importantes a se aprender a usar na fotografia, principalmente as luzes artificiais, que é onde eu posso criar climas diferentes, né? Tanto noturnas quanto diurnas. Basta a minha criatividade, né? Saber usar essas luzes, ter as luzes suficientes e ter bastante paciência para se fazer a fotografia, porque criar essa luz, montar um cenário bem iluminado, demora muito, assim, demora horas e muitas vezes demora dias para se conseguir fazer ficar perfeito, né? Assim, perfeito dentro do nosso padrão, né? Aí se vai ficar uma perfeição é o espectador quem vai dizer, né? Quem vê essa fotografia, é essa opinião especializada vendo essa fotografia e criticando ou elogiando a fotografia, que a gente vai saber se a gente conseguiu acertar ou não. Mas um ponto importante da fotografia é estudar e entender a luz e a iluminação.
para que você consiga fazer as fotografias ficarem muito melhores do que você consegue fazer hoje. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.